Olá, queridos irmãos, estamos de volta com o programa ID, o Evangelho na sua casa. Hoje, nosso convidado é um grande amigo, o Marcelo Haganin, da comunidade Paz e Mel. Olá, Marcelo, seja muito bem-vindo. Tudo bom, Salete? Muito obrigado. Me sinto muito bem aqui nesse ambiente, né? Estou muito feliz de estar aqui contigo, com todo o pessoal da comunidade aqui, que sempre são, né, pessoas muito acolhedoras. E eu estou impressionado aqui com esse estúdio lindo, maravilhoso, desde o momento que eu entrei aqui. Olha, Deus seja louvado por esta obra que coloca nas mãos de vocês. Sei que não é fácil, né, de tanto que a gente precisa, as pessoas se doando, mas tudo para a gente proclamar Jesus Cristo, né, que é o nosso Salvador. Então, muito obrigado por essa acolhida aqui. Que bom que você gostou dos nossos estúdios, da nossa nova casa, o Tabernáculo de Deus. Tudo isto e muito mais Deus espera de nós, espera de você também, para que a palavra de Deus chegue até seus lares, até suas famílias. E cada vez mais nós precisamos das orações e também da contribuição, porque tudo é bem difícil, né, Marcelo? É muito difícil, e a gente que trabalha com evangelização, Salete, né, a palavra de Deus, ela tem que ser anunciada. Nós vivemos num mundo contrário ao evangelho de Deus, e um mundo que tem muitos valores e muitas pessoas morrendo, muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas sem sentido de vida, e só a palavra de Deus. Não existe outro caminho. O caminho é um só, é Deus na vida das pessoas. E que bom quando a gente encontra comunidades assim, dispostas a dar o seu tempo, a dar o seu melhor para evangelizar. Então as pessoas têm que apostar nessa obra aqui. É a obra de salvação. Eu conheço muitas pessoas que se salvaram por causa dessa obra aqui, sabe? É mesmo, né? Conheço, estava aqui, comentava sobre o meu amigo Pedro da Alcântara, né? E tantas pessoas que hoje aí, pais de famílias, pessoas que chegaram aqui nesta comunidade e encontraram Deus. Então isso é uma graça enorme de Deus que todo mundo tem que apoiar, todo mundo tem que ajudar. É mesmo, o Pedro Alcântara, né, um grande irmão, amigo, que também apostava na evangelização, né, e nos ajudou muito também nessa construção do Tabernáculo de Deus. Ele como foi arquiteto, engenheiro, né? engenheiro. Ele foi arquiteto. Isso. Ele trabalhou muito, com muita doação, né, do seu trabalho, do seu tempo. Nós somos muito gratos a ele. Salete, eu ia estar aqui fazendo um programa com ele, tenho certeza disso. Com certeza, com Pedro certeza. já faleceu, para quem não, né, para quem não sabe, Pedro faleceu, né, muito jovem, 55 anos, né, de idade, muito jovem, faleceu, e ele deu a sua vida também por esta obra aqui, né, como arquiteto, né, fez aqui 3, 4 projetos até sair tudo isso, e ele certamente estaria do lado de cá hoje aqui, e algum programa ele ia me convidar para vir aqui, com certeza. Com certeza, com muito entusiasmo, né, pela palavra de Deus. Mas qual foi o evangelho que você escolheu para partilhar? Salete, queridos, né, telespectadores, eu escolhi Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 6 e depois o 9, por uma questão muito simples, que depois vou falar aqui que nós, há pouco tempo atrás, nós tivemos aí grandes anjos, né? Nós saímos da quaresma de São Miguel, nós tivemos aí, há um tempo atrás, a quaresma do Santo Anjo da Guarda. Enfim, né? Volta e meia a liturgia católica nos leva a contemplar alguma coisa dos anjos. E eu trouxe essa palavra porque vai nos falar sobre a prova do nosso anjo da guarda. Posso proclamar? Vamos proclamar, então. Então tá bom. Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 6 e depois versículo 10. É o seguinte, vamos lá. Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior do reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos declaro,
se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança, será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome a um menino como este, é a mim que o recebe. Mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço a mó de um moinho e o lançassem no fundo do mar. Guardai-vos de menosprezar um só desses pequenos, porque eu vos digo que seus anjos do céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra maravilhosa, Marcelo. Mas antes de nós partilharmos, nós vamos escutar a oração do Padre Ladislau acerca deste evangelho. Meu irmão, reza comigo ao Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Rei do Universo. O céu e a terra proclamam a tua glória, unidos com os anjos celestes e com todos os homens, cantamos hino de louvor a teu nome. Jesus, vitorioso, vencedor de todas as batalhas, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O teu reinado nunca terá fim. Diante de ti dobra todo o joelho no céu e na terra, e toda língua proclamará que tu és o único Rei e Salvador. Amém. Amém. A oração do Padre Ladislau é sempre muito maravilhosa, né? Nos toca profundamente o Evangelho e a meditação. Não é mesmo, Marcelo? É verdade, querido Padre Ladislau, e eu agradeço tanto ao Padre Ladislau quanto ao Padre Miguel também, toda a comunidade, que eu me lembrava de uma coisa aqui, Salete. Há pouco tempo atrás, eu tive Covid e eu fiquei no hospital, fiquei ruim no hospital. E a comunidade aqui rezou muito por mim. Que, olha, gente que eu nem conheço, eu passo aqui, olha, eu estava rezando por ti, estava rezando pela tua família. Então essa irmandade, essa fraternidade, é isso que nos faz ser igreja. Uma corrente de oração, né, Marcelo? É isso aí. Marcelo? Mas olha só, o evangelho de hoje, né, o evangelho escolhido de hoje, esse evangelho ele nos leva a algo fundamental. Muitas vezes as pessoas dizem assim, os santos anjos, cada um tem... Será que cada um tem um anjo da guarda mesmo? E Jesus nesse evangelho prova que tem, Salete. Sim. Quando ele diz o seguinte, olha, vocês que estão levando escandalizar a um desses pequeninos aqui, os anjos deles estão diante de Deus. Então acho que é uma coisa fundamental a gente ter, primeiro, cada pessoa tem um anjo da guarda. Cada pessoa tem um anjo da guarda. Desde o momento que acorda até o momento que deita, ou desde o dia que nasceu até o final da nossa vida, até a nossa morte, todos nós temos o anjo da guarda que nos acompanha. Então, né? Às vezes as pessoas pensam, eu não preciso de anjo. Será que existe mesmo? Não existe. Não é um conto do Monteiro Lobato, né? Não é uma história não é um anjinho da guarda, como muitas pessoas pensam que é uma criancinha pequena e de asinha. Não. O anjo, de fato, o anjo, como nos descrito na Bíblia, ele é alguém, ele é um ser espiritual com uma missão, que ele tem a missão de cuidar de cada um de nós. Aliás, quero dizer mais, e nós devemos rezar. O anjo, então, por exemplo, quando nós estamos aqui, né, estou eu e tu aqui, e os nossos anjos estão aqui, com a gente. E a graça que nós temos, por exemplo, o Padre Paulo Ricardo, ele nos ensina que eu, no meu interior, ao chegar nesse ambiente,
eu devo cumprimentar o teu anjo, Salete. Porque ele diz o seguinte, imagina, o anjo e a palavra, e esse evangelho nos diz isso, o anjo, claro, ele tem o dom da bilocação, ele é um espírito, e a palavra diz que o anjo está cuidando de nós, está diante de Deus. Então nós temos um ser que está diante de Deus, diretamente com Deus. Então vejamos a graça. E também, além de cada pessoa ter seu anjo da guarda, as instituições têm o seu anjo da guarda também. Né? Tanto que, por exemplo, né, São João Maria Vianney, quando assumiu a paróquia de Artes, né, ele saudou o anjo da guarda daquela paróquia. Né? São Francisco Sales saudava o anjo da diocese dele. Então as instituições têm anjo da guarda. A gente pode ter certeza, a palavra de Deus nos dá essa garantia. Então se as instituições e as cidades, por exemplo, o anjo quando apareceu aos pastorinhos em Fátima, ele disse, eu sou o anjo de Portugal. Então tem os anjos das cidades, tem os anjos das instituições, tem os anjos das paróquias, tem os anjos das comunidades, tem o anjo da fraternidade. A gente pode ter certeza disso. Então, algo que é muito importante, que a gente pensa, Salete, que o anjo da guarda, tudo bem, mas o anjo da guarda é para nos cuidar, para a gente não sofrer um acidente, o cara vai de avião, para o avião não cair, né, para a gente andar de carro. É muito mais do que isso. Claro que o anjo da guarda nos cuida, né? Não vai uma pessoa, por exemplo, o anjo da guarda, ele nos cuida, não vai uma pessoa num sábado à noite beber, ficar embriagado e querer que o anjo da guarda cuide dele. Não, a gente tem que ajudar o anjo da guarda. O anjo da guarda nos ajuda. Mas, sobretudo, Salete, o anjo da guarda, ele luta pela nossa salvação. Esta é a missão de um anjo da guarda, de nos levar para o céu. Qual é a missão que Deus me deu, o meu anjo, deu a ti o teu anjo? Qual é a missão dele? Nos levar para o céu. Então, né, as outras coisas são importantes, mas o principal, e a palavra também nos diz, e a doutrina católica também nos diz, e sobretudo Santo Agostinho, né, que ele tem uma parte lá na Suma Teológica dele, que ele fala muito dos anjos. O anjo, ele é poderosíssimo. Mas por que o anjo é poderosíssimo? Porque ele luta contra os espíritos do maligno, sobre a tentação sobre nós, sobre tudo que um espírito maligno quer fazer sobre nós, tudo aquilo que de mal, o anjo da guarda é um anjo que enfrenta o demônio. Então não é um espírito, não é algo assim, o anjo da guarda é para a gente não tropeçar, não bater a cabeça. Não, ele é muito mais, ele enfrenta o demônio. O nosso anjo da guarda enfrenta os espíritos malignos. Então, nós podemos ter a certeza que nós temos alguém que luta por nós. O nosso anjo da guarda luta por nós constantemente para a nossa salvação, né? E aí nós podemos nos relacionar, né? Santo Agostinho, ele diz que nós, ao acordar, nós deveríamos saudar o anjo da guarda. A gente deve conversar com ele, né? Apresentar as nossas coisas. A gente vai rezar o terço, convida o anjo da guarda para rezar. Quando nós encontramos uma pessoa, né, nós podemos ter certeza que nós aqui, por exemplo, eu e tu, tem 7, nós somos 7 pessoas, vamos assim dizer, aqui. É a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, né? O teu anjo da guarda, o meu anjo da guarda e o anjo da guarda das pessoas que estão aqui. Então nós somos. Então imagina, né? A quanto que nós temos que rezar por ele, porque o anjo da guarda, ele luta por nós. Eu acho que essa é a grande graça
de nós termos certeza, né, de ao irmos na missa, ao irmos qualquer oração, convidar o anjo da guarda para estar com a gente, convidar o anjo da guarda para rezar junto com a gente. Eu acho que isso é o principal. Outro atributo dele, ele nos dá conselho. Primeiro, ele sabe tudo sobre nós. Não há segredos, não há nenhum segredo que a gente possa ter com o anjo da guarda. O anjo da guarda, ele sabe tudo, inclusive o que nós pensamos. Porque como ele está diante de Deus, ele por si, ele não sabe o que a gente pensa. Mas como ele está diante de Deus, Deus revela para ele aquilo que nós pensamos. Gente, isso que eu estou falando não é invenção da minha cabeça. O que eu estou falando é Suma Teológica de Santo Agostinho. Sim. Suma Teológica de Santo Agostinho. Então, Deus revela para os anjos tudo aquilo que a gente pensa, mas nós podemos falar porque ele nos ouve. Ou nós podemos falar. Se a gente não falar, eu posso falar no meu inconsciente, no meu coração, que Deus revela para ele. Mas assim, nós podemos pedir conselhos para o nosso anjo da guarda. E isso está lá em Tobias, capítulo 5, quando São Rafael diz para Tobias o seguinte: eu vou te acompanhar nesta viagem porque eu conheço o caminho. Eu vou te acompanhar nessa viagem porque eu conheço o caminho. Então ele sabe tudo sobre nós e ele sabe aquilo que é melhor para nós. Então, Salete, a gente vai conversar, a gente vai definir alguma coisa na nossa vida, né? A gente pode pedir, deve pedir para que o anjo da guarda, nos ajude a discernir aquilo que é melhor para nós. Bom, vou fazer isso, vou arrumar um emprego, quero trocar de emprego, vou conversar com uma pessoa. Inclusive, Salete, e os telespectadores, eu vou dizer algo que foi dito, né, por São Pio X. Ele dizia o seguinte, quando ele assumiu, quando ele foi núncio apostólico de Paris. Ele disse o seguinte: eu resolvia muitas questões, sabe como? Aparecia um problema, eu tinha que resolver um problema com tal pessoa, com o prefeito de Paris. Eu rezava e eu pedia para o meu anjo da guarda falar com o anjo da guarda dele. Então, nós podemos nos valer disso também. A gente tem algum problema, e eu comecei a fazer isso. Eu comecei, por exemplo, eu sou advogado, né? E eu atuo na área de família. Então, a área de família é muito complicada. Eu, antes das audiências, eu rezo e peço que o meu anjo da guarda vai falar com o anjo da guarda para a gente resolver tudo da melhor forma possível, né? Então, acho que essa é uma grande arma que nós temos, uma grande graça que nós temos nesta vida, que é um combate espiritual total, né? Em que nós temos, talvez o telespectador aí nem tenha sonhado que realmente que a história do anjo da guarda não é uma história, né, uma fábula. Não é. É alguém enviado por Deus que tem uma missão específica. Primeira missão específica do anjo da guarda: nos levar para o céu e combater o demônio por nós. O que tu achou dessas revelações aí, Salete? Muito, muito importante sabermos que temos o nosso anjo da guarda que nos rege, nos guarda, nos governa e ilumina com a graça de Deus. Quantas vezes a gente está em dúvida e vem aquela ideia, vem aquela direção, ou a gente vai até um lugar, até uma pessoa, e ali a gente encontra uma resposta, encontra um caminho. É o anjo da guarda, é Deus, através do anjo da guarda, nos cuidando, e nós devemos ouvir e respeitar o nosso anjo da guarda, né, Marcelo? Devemos, e eu acho que nós temos que pensar, mas por que Deus manda o anjo da guarda? Por que Deus manda
a principal missão é para nos levar para o céu nos levar para o céu e nos livrar do inferno. Isso é uma coisa que muito tempo eu pensei. Primeira coisa, a gente tem que ter a consciência, Salete, que nós somos imortais. A verdade é essa. Eu e tu e todas as pessoas que estão aqui dentro desse estúdio e os telespectadores que estão nos vendo, você é imortal. Nunca vai morrer. Nós nunca vamos morrer. Nós vamos deixar esse corpo. Mas a nossa alma, aquilo que nós somos, o nosso pensamento, nós um dia, aonde nós estivermos, Salete, nós vamos nos lembrar que nós estivemos aqui. Tomara que seja no céu, né? Esperança, nós temos que ter esperança. Tomara que a gente esteja no céu. Pô, Salete, te lembro, eu passo por ti lá no céu. Eu digo, nossa, te lembro nós fazer programa lá na fraternidade, hein? Então, por quê? Porque a nossa alma é imortal. O que eu quero dizer com isso? Que após a nossa morte, aquilo que nós somos, nosso pensamento, enfim, tudo que nós somos vai continuar vivendo eternamente. Ou seja, vai passar 10 anos da nossa morte, vai passar 500 anos da nossa morte, vão passar 500 séculos, 500 trilhões de séculos, bilhões de séculos. Tu, os telespectadores, nós vamos continuar vivos, né, na eternidade. Nós somos eternos. Agora, aqui é que está o grande segredo que nós devemos pensar nisso, e eu penso nisso constantemente. E a doutrina católica nos diz isso. Ou nós estaremos eternamente no inferno, ou nós estaremos eternamente no céu. E aí, aliás, eu não tenho, e eu me preocupo com isso, porque a principal, não interessa se eu vou ter dinheiro, se eu vou ser um advogado bem sucedido ou mal sucedido, se eu vou ter casa, se eu vou ter carro. Claro que mal não faz, a gente deve lutar para isso. Agora, o principal, o que nós mais devemos lutar na nossa vida, sem dúvida nenhuma, é aquilo que vai nos levar para a eternidade. É a nossa vida. É isso que nós temos que nos preocupar. E muitas pessoas nem falam disso, muitas pessoas nem se preocupam com isso, né? Então nós devemos estar, Salete, nos preocuparmos com a eternidade. E aí o nosso anjo da guarda vem para nos ajudar diante disso. Aquele que se perde por culpa própria. Então, os nossos telespectadores, né, pense na vida eterna de vocês, né? Pense na eternidade da alma. Pense que você vai continuar existindo para sempre. A sua alma é imortal, a sua alma é você, só sem esse corpo. Só sem esse corpo. Não vou precisar me preocupar com emagrecimento no futuro, sabe? Né? Não vou me preocupar com o que comer, não. Nós seremos espíritos, estaremos bem. E tomara a Deus, Salete, que estejamos diante de nosso Senhor Jesus Cristo, diante dos anjos, diante de Nossa Senhora. Aliás, sabe que a minha esposa, a Viviane, um dia eu cheguei em casa e falei para as crianças o seguinte. Eu contei para elas a história do inferno. Eu tenho um menino de 5 e uma menina de 7. Né? O Fernando e a Elisa. Eu já mando um beijo para eles aqui, que eles estão me vendo. Né? Um dia eu comecei a falar do inferno em casa. E ela veio, não fala isso para as crianças. Que horror tu falar uma coisa dessas. Eu disse, Viviane, meu amor, se tu fosse coordenadora da pastoral da catequese lá na São Martinho, e Nossa Senhora chegasse lá, tu não aceitaria Nossa Senhora como catequista? Porque ela apresentou os 3 pastorinhos, ela apresentou a Jacinta, a Lúcio Francisco, mais ou menos 8, 10 e 11 anos, ela falou sobre o inferno, apresentou sobre o inferno, deu a visão às crianças sobre o inferno, que aquelas crianças mudaram a vida delas.
Ela mostrou, e eu brincando para ela, eu disse, se tu fosse coordenadora da catequese e chegasse uma moça lá e dissesse que apresentasse, ia falar do inferno para as crianças, tu não ia aceitar. E essa pessoa, essa moça era Nossa Senhora. Porque foi ela que falou. Então a gente tem que educar, a gente tem que ensinar na doutrina católica, no Evangelho, porque as crianças têm que aprender. O principal é a nossa salvação. É mesmo. Esta partilha está muito, muito interessante, muito saudável, muito esclarecedora, mas o tempo, o relógio não para, né, Marcelo? Vamos ter que marcar outro encontro novamente aqui para continuarmos. Então agora nós vamos rezar uma Ave Maria para Nossa Senhora da Evangelização, que é a padroeira da Fundação Fraternidade e do nosso programa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos lembrar, né, Marcelo, que nós temos um anjo da guarda, que podemos contar com ele a todo instante, a todo momento. Não só num conto de fadas, como tu falou, mas real, vivo, nos orientando, enviado por Deus. Te agradeço muito a tua presença, agradecemos, esperamos que volte novamente, muitas outras vezes. Eu que agradeço, agora me engasguei aqui, eu que agradeço, voltarei com o maior prazer e rumo ao céu. Amém, amém. Agradecemos também a nossa equipe maravilhosa que está aqui sempre colaborando, a você, telespectador, a você, colaborador, e agradecemos as orações e as contribuições também. Até o próximo programa, um grande abraço e fiquem com Deus.